Nos últimos dias, várias ocorrências aconteceram na região do 15º Batalhão de Polícia Militar. Entre as ocorrências de maiores relevâncias estão assaltos e homicídio, com características de execução. Tivemos realmente aí alguns fatos, que vinham ocorrendo. No dia de ontem não teve, mas em dias anteriores teve, que é alguns assaltos que estão ocorrendo na cidade, praticados por elementos em motocicletas. Tivemos também alguns furtos de motocicleta, Nós estamos aí tentando levantar para onde essas motocicletas estão sendo levadas para que a gente possa fazer a recuperação. Recuperamos algumas já aqui mesmo dentro da cidade. Em relação aos assaltos, nós estamos trabalhando também, o SI está levantando. Nós estamos trabalhando nessa questão para tentar identificar esses elementos e efetuar a prisão deles. Sempre, como eu disse, o crime ele é dinâmico, ele muda. Fizemos um grande combate aí no tráfico de droga, apareceu agora esses elementos praticando assaltos, mas vão ser presos. Com certeza a Polícia Militar vai efetuar a prisão. Nós tivemos, Nonato, nesse ano, foi tudo diferente, com essa história da pandemia. Foi o ano que a Polícia Militar de Bacabal mais efetuou prisões, mais atendeu ocorrências, mais recuperou veículo roubado e furtado, mais apreendeu drogas e prendeu traficantes, maior número de prisões, de apreensões de armas de fogo, e mesmo assim os índices ainda ficaram elevados. Nós podemos, mas a gente fica até questionando, mas o que aconteceu? Se fez tanto, se foi feito muito mais do que no ano de 2019, pela Polícia Militar, e os números continuam elevados. A questão, Donato, é que, com essa pandemia, a Justiça Brasileira entendeu que os elementos não poderiam ficar recolhidos aos presídios para evitar que eles fossem contaminados pelo Covid. Tanto aqueles que já estavam, como aqueles que foram sendo presos e apreendidos, no caso dos menores, durante a pandemia. E uma pequena parcela só que ficou realmente recolhido ao presídio, no caso dos maiores, e a grande maioria foi posto em liberdade na sequência. Então é o seguinte, nós fizemos muito, mas, porém, quase todos estão soltos. Então, isso aí tem acarretado um trabalho excessivo por parte da polícia, porque é o retrabalho, é você efetuar a prisão do elemento várias vezes. Os traficantes, vocês acompanham sempre as prisões deles, também dos assaltantes, e vocês veem que na semana seguinte nós estamos prendendo novamente o mesmo traficante, o mesmo assaltante, e isso está recorrente. Infelizmente, é um entendimento da Justiça, a interpretação deles para o caso, para a lei. A Polícia Militar só cabe fazer seu papel de policiamento ostensivo e repressivo quando necessário, e nós temos feito. Em relação ali ao homicídio de Alto Alegre do Acelino, ali foi uma execução. Uma execução é muito difícil de se fazer a prevenção. Tanto que, naquele dia, nós tínhamos uma operação em andamento, e lá em Alto Alegre do Acelino nós estávamos com 3 guarnições. Permanecemos quase 2 horas no povoado, com essas 3 guarnições, realizando uma operação policial. 2 guarnições, uma guarnição de Bacabal com uma guarnição de Lago Verde e mais o nosso serviço de inteligência. E os executores daquele crime, eles esperaram tudo se acalmar, a Polícia Militar encerrar a operação, vir embora, e com certeza estavam escondidos em algum local, ou talvez nem estavam no povoado ainda, e com a saída da polícia vieram e executaram aquele cidadão, que nós não sabemos o motivo que levou ao cometimento desse crime. Com certeza a Polícia Civil tem mais informações já do caso. Sobre a questão de policiamento nos povoados, que a gente pode citar, nós temos uma operação que já está no 3º final de semana. Uma operação na zona rural, executada todos os finais de semana. Inclusive, nesse final de semana, novamente foi executado e teve apreensão de arma de fogo, que vocês devem ter acompanhado a entrega, o COSAR fazendo a entrega da arma e da pessoa conduzida, por porte ilegal de arma de fogo. Então, todos os finais de semana, a Polícia Militar de Bacabal, através de uma guarnição nossa, ou Força Tática, ou o grupamento do COSAR, que é de operações rurais,
deslocam para determinados povoados, já catalogados antes, e realizam operações no local e também nas estradas que ligam à sede da cidade, exatamente para evitar e diminuir o crime na zona rural de Bacabal. Comandante, agora falando a respeito do policiamento ostensivo que prende e a justiça solta, isso é um trabalho de enxugando gelo, só que parece que desta vez a pedra de gelo aumentou? Na verdade aumentou bastante nessa pandemia, como eu expliquei antes. Devido à questão da pandemia, a Justiça entendeu que essas pessoas que estavam sendo conduzidas, que estavam sendo presas em flagrantes, no caso, todas elas, não poderiam permanecer, a grande maioria delas não poderia permanecer, porque consideram um crime de baixo potencial, um crime que não é tão letal à sociedade, então eles estão liberando esses elementos para que eles não contraiam o Covid e venham a morrer por essa doença. E também nós sabemos, vocês da imprensa acompanham, tanto a nível nacional, estadual e municipal, que muitos que já estavam lá cumprindo pena, que estavam lá aguardando julgamento, foram postos em liberdade exatamente também para que não contraíssem esse vírus. E, sendo assim, foram colocados muitos marginais nas ruas, de volta para as ruas. E assim também aumenta o nosso trabalho, como você falou, enxugar gelo. E, nesse caso, a barra de gelo cresceu bastante. A Polícia Militar tem se empenhado ao máximo, as viaturas nas ruas 24 horas, muitas prisões, a imprensa bacabalense tem acompanhado. Não é eu que estou falando, vocês têm como mostrar todas as prisões que a polícia vem efetuando diariamente na cidade de Bacabal de assaltantes e furtadores, traficantes, mas infelizmente está sendo esse retrabalho, Esse retrabalho aumentou muito, cresceu muito nessa época de pandemia. Comandante, agora no que diz respeito às operações policiais que estão acontecendo constantemente, principalmente nas ruas e avenidas da cidade, para dar uma sensação de segurança na cidade. Quais são os efeitos dessas operações? Muito boa, porque a gente inibe mais ainda o crime. Essas operações extras que estão acontecendo, até mesmo meio de semana, vocês já devem ter visto, com barreiras, com incursões nos bairros, nós já estamos fazendo com o pessoal do serviço interno. Então, 2 a 3 vezes na semana, nós estamos parando tudo dentro dos quartéis e estamos indo para as ruas com o pessoal que trabalha no administrativo, aquele pessoal que fica mais na parte burocrática, estão todo mundo indo para as ruas, para aumentar a sensação de segurança para a população bacabalense, tendo em vista como o crime cresceu. O crime cresceu com essa questão de pandemia, porque muitos foram liberados nos presídios, outros que foram presos bateram e voltaram, então o crime cresceu. Nós temos muitos marginais nas ruas soltos, infelizmente, e nisso nós temos que fazer um esforço maior ainda aqui na Polícia Militar para conseguir controlar esse índice de violência na cidade de Bacabal e na região, tendo em vista que o 15º cobre 11 municípios da região. Esse mapeamento feito pelo 15º, existem os lugares mais reincidentes no crime? Nós temos esse mapeamento. Ontem mesmo nós passamos aqui a manhã toda em reunião com os oficiais, discutindo novas ações, com esse mapa na mão, para que nós pudéssemos estabelecer aí as novas operações da semana e do mês de outubro. Todo mês a gente reúne para definir as operações e acompanhar para saber o que deve ser mudado nas anteriores, o que tem que ser corrigido e o que tem que ser implementado. Natural, todo planejamento ele tem que ser flexível. Nós temos que ter uma variação desse planejamento, porque se ele for rígido, ele não vai funcionar. Então, no dia de ontem, nós reunimos e já estabelecemos as novas operações para o mês de outubro. E a parceria da população continua sendo fundamental? Sempre foi muito boa. Desde quando eu assumi o comando dessa unidade, em fevereiro de 2019, a gente conta sempre com a parceria da população bacabalense, comunidade muito boa, que sempre está nos trazendo excelentes informações sobre o crime na cidade, facilitando assim a nossa atuação repressiva.